Cuian, Sabedoria Caingang. Créditos iniciais. Ilustrações de Luan Catan Zenes. Grafismos de Marinéia Reis. Tradução de Selvino Cocage Amaral. Cacique Doble, 2026. Apresentação. Na região nordeste do Rio Grande do Sul, no município de Cacique Doble, vive uma comunidade indígena que ainda mantém viva sua cultura em meio às transformações do tempo. São mais de 800 pessoas das etnias Caingang e Guarani, que compartilham o território da terra indígena Cacique Doble, homologada em 1991. O uso de ervas medicinais, a transmissão oral de saberes e os ensinamentos dos Cuiãs, lideranças espirituais que orientam os rituais e decisões, seguem presentes no cotidiano daqueles que habitam a área, ainda que de maneira silenciosa. A língua Caingang é falada, ensinada e fortalecida nas escolas, nas casas e nas rodas de conversa. Esse é o fruto de um esforço da comunidade para que sua cultura seja preservada, pois eles entendem que o idioma é um elemento fundamental para que se mantenha viva a chama da sua identidade. As histórias, perpassadas de geração em geração, têm em si o poder de perpetuar os ritos, as crenças, os saberes e a memória coletiva deste povo. Na comunidade Caingang, a vida se move diferente. Ela não se apressa e, mesmo em meio ao ritmo frenético fora da comunidade, caminha junto com o ritmo da natureza. O vínculo com os elementos naturais é marcado por práticas de respeito. Antes de colher o que a mata oferece, é necessário pedir permissão. Cada nome dado a uma criança é fruto de um sonho recebido por alguém que conversa com os espíritos durante a noite. Quando nasce um bebê, seu umbigo é enterrado na raiz de uma árvore para que jamais se esqueça de onde veio. Mas nem tudo se desenha em versos. A comunidade também enfrenta os desafios de proteger sua terra com relação a questões tanto externas quanto internas. Como em qualquer comunidade, há luz e sombra, há beleza e dor. Mas é na resistência cotidiana que a cultura Caingang reafirma sua força. Com cada palavra ensinada, cada história contada, este livro nasce como parte dessa resistência. Além de páginas escritas, ele contém memória e raízes. Ao registrar antigos saberes, ele ajuda a manter viva a cultura Caingang, para que o tempo não apague o que esse povo tem de mais precioso: as características peculiares de sua identidade. Nele, as irmãs Vera e Albertina, pertencentes ao povo Caingang, compartilham conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Filhas de um Cuiã, elas cresceram entre ervas, histórias e ensinamentos ancestrais, aprendendo desde pequenas com os mais velhos o valor da escuta, da cura e da palavra. O saber que carregam não vem apenas dos livros, mas da terra e dos rituais aprendidos. Ao reunir essas histórias, práticas e ensinamentos, elas reafirmam o compromisso com a preservação da cultura Caingang, oferecendo a quem ouve não apenas um registro, mas um convite à escuta profunda e ao respeito pelas raízes que sustentam seu povo. Albertina, que cresceu na terra indígena de Cacique Doble e hoje vive em Florianópolis, participa deste trabalho como colaboradora. Como irmã mais velha, é a ela que Vera recorre quando precisa resgatar lembranças mais antigas. Com generosidade e afeto, Albertina contribui com relatos, detalhes e histórias que ajudam a reconstruir as memórias. Vera vive na aldeia e trabalha como técnica de enfermagem no posto de saúde da terra indígena Cacique Doble, combinando os saberes tradicionais de seu povo com os aprendizados da universidade. Ela aplica ambos em sua prática diária. Em 2021, junto com Mari Marinéia Reis, também técnica em enfermagem, e as escolas da terra indígena, Vera iniciou um trabalho de resgate da cultura Caingang na comunidade de Cacique Doble. Foi aí que começou a amadurecer a ideia de registrar as memórias de suas origens, para que não se perdessem. Na ocasião, houve rituais, comidas típicas e explicações sobre plantas comestíveis e medicinais. Depois, em contato com a editora,
Vera iniciou o processo de escrita, buscando registrar o que aprendeu para que mais tarde esses registros se transformassem em livro. Para Vera, tudo o que a natureza oferece tem uma serventia. Inclusive, os alimentos que comemos também podem ser medicinais e neles podemos encontrar a cura. Ela cita como exemplo seus ancestrais que mantinham uma alimentação baseada em produtos naturais e raramente apresentavam doenças como diabetes ou pressão alta. Essa tradição, segundo ela, está ficando para trás por vários motivos. Um deles é que os membros mais novos da comunidade acabam se afastando dos costumes antigos, influenciados por outras culturas que valorizam mais os remédios e alimentos modernos. Além disso, o hábito de plantar e usar ervas medicinais está diminuindo. Assim, o conhecimento ancestral vai sendo deixado de lado e corre o risco de ser esquecido. Vera acredita que, se seu povo voltasse a valorizar mais a própria cultura tão rica e cheia de sabedoria e fizesse uso dos medicamentos naturais que a terra oferece como um brinde, todos teriam mais saúde. Por isso ela escreve: para registrar os saberes de seu povo e inspirar os mais jovens a reconhecerem a riqueza da própria tradição. E nós, da O Bicho Editora, reconhecendo a verdade que habita em sua simplicidade e sabedoria, nos propomos a ser instrumento para que suas memórias sejam registradas, suas palavras ganhem espaço e sua voz ecoe, fortalecendo o legado de um povo. Esta obra é para ela, para sua cultura, para seus ancestrais e para as gerações futuras. No dia em que fizemos nossos primeiros registros para a edição deste projeto, chovia. Era março, mas a temperatura no local da filmagem era de apenas 13 graus. Para Vera, aquilo era uma bênção, um sinal que a natureza estava nos dando. Ela estava lavando a nossa alma. Os relatos que seguem ao longo desta obra não têm a intenção de formar um livro de receitas ou um guia técnico sobre ervas medicinais. Longe disso, este é um registro vivo de uma tradição, de um saber ancestral, de conhecimentos cultivados pelo povo Kaingang, da terra indígena de Cacique Doble. Aqui, você não encontrará pesos e medidas exatos. Encontrará sabedoria e tradição de povos originários do Rio Grande do Sul, que compõem esta imensa, diversa e riquíssima colcha de retalhos que é a cultura brasileira, um patrimônio imaterial de todos nós. Buscamos preservar a originalidade das palavras de Vera e de sua irmã Albertina, tal como nos foram transmitidas, oralmente ou por escrito. Os textos foram organizados a partir de manuscritos entregues por elas e das transcrições dos diálogos que tivemos com a autora. Essa escolha editorial reflete o respeito à forma como Vera se expressa e compartilha saberes. Como indígena, ela demonstra mais facilidade em transmitir seus conhecimentos por meio da oralidade do que pela escrita. Por isso, os relatos a seguir não se assemelham a textos de livros tradicionais. Eles são, na verdade, transcrições de instruções dadas através da fala. Os grafismos que acompanham a obra foram feitos à mão por Mari. As ilustrações são de Luan Catange Zenes, um jovem de 15 anos, estudante da Escola Estadual Indígena Faustino Ferreira. Ele gosta de desenhar e costuma criar imagens da comunidade para materiais de publicidade. Pelo projeto Cuyã, Sabedoria Kaingang, aprovado pelo edital da Secretaria de Estado da Cultura e Política Nacional Aldir Blanc do Rio Grande do Sul, número 31 de 2024, na categoria Memória e Patrimônio, Luan recebeu um curso de ilustração online na escola. O objetivo foi aperfeiçoar a pintura de seus desenhos, já que ele os fazia sempre em preto e branco. O resultado desse aprendizado são as belas ilustrações que acompanham este trabalho. Esta obra foi concebida para que a sabedoria deste povo originário não se perca e permaneça viva, com conhecimentos agora registrados. Para que as culturas, a do branco e a do indígena, coexistam em paz e harmonia. Para que aprendamos a buscar equilíbrio naquilo que temos de mais sagrado entre nós, a natureza, seja ela humana ou ambiental.
É por isso, e por tudo que isso representa, que nasce este registro. Conto para não esquecer. Resgato para não deixar morrer. Capítulo 1. A natureza como entidade viva, os elementos água, ar, terra e fogo. Conto para não esquecer. Resgato para não deixar morrer. Desde sempre, os elementos da natureza água, ar, terra e fogo foram usados pelos nossos ancestrais. Mas não é só uso, é relação. A natureza tem vida, e para retirar qualquer coisa dela que nos doa tanta vida, é preciso pedir licença, em sinal de respeito. Por isso, devemos sempre pedir licença antes de entrar na mata, tocar ou retirar dela qualquer alimento ou planta. A espiritualidade, a fé e as crenças são pontas muito fortes entre nós. Caingang, somos mantidos por essas forças que nos sustentam. Após colher alguma coisa da mata, temos o hábito de chamar nossos filhos ou a pessoa que está nos acompanhando, para que o espírito da pessoa não fique lá. Também devemos fazer o mesmo quando atravessamos um rio com uma criança que esteja dormindo. Na cultura Caingang, cada indivíduo possui um elemento da natureza como o seu guia. Esse elemento é apontado pelo Kuyan ou pelo Kofá, ou mesmo pela própria pessoa, observando com qual elemento ela mais se identifica. É através do contato com ele que haverá a purificação, o descarrego e a renovação das energias. Essa purificação e limpeza de energias podem ser feitas através do contato com a água. Esse contato pode acontecer nas margens de um rio, colocando os pés dentro da água, tomando banho de cachoeira ou banho de rio, entre outros. A água tem vida. A purificação também pode ser feita através da terra, com a entrada na mata, com os pés descalços, ou no cultivo da terra, com as próprias mãos. O elemento ar é simbolizado pela fumaça, e para a tradição Caingang, a fumaça purifica. Ela é um elemento purificador, assim como o fogo. Para entrar em contato com esses elementos, é costume tomar um banho de ervas, desde o topo da cabeça, e se secar no calor do fogo em contato com a fumaça. Para nós, a fumaça retira as impurezas, seca o que está pesado e renova as energias. A fumaça é o ar limpo que purifica o corpo e o espírito. Em todos os rituais, o fogo está sempre presente, assim como a terra, o ar e a água. Eles são inseparáveis. O fogo é a fortaleza, é a luz, é a representação do astro-rei, o sol, a força maior da natureza. Quando não tem o sol, o fogo é utilizado para enriquecer e orientar os rituais. Antigamente, os partos eram feitos ao lado do fogo. O costume era fazer uma cama de folhas, como guarana ou picão, onde as mulheres tinham seus filhos. Então, se acendia um fogo e as cinzas eram colocadas ao lado da mulher. Assim, havia o contato com a terra, o fogo e a fumaça. O parto era feito de cócoras. Hoje em dia, esse tipo de parto está em desuso, pois a prática é proibida pelos médicos. Capítulo 2. A cura pelas plantas. Para todo tipo de doença, sempre se encontra o remédio na natureza. Tudo o que a natureza tem e nos oferece tem uma utilidade. Isso eu aprendi com os meus pais e ouvindo histórias dos Kofás. Hoje, parte da nossa história está se perdendo, mas ela sempre estará viva na memória de alguém. Medicamentos tradicionais. Muitos medicamentos tradicionais de nosso povo ainda são utilizados, mas poucas pessoas falam sobre eles. A tradição medicinal se mantém com pomadas, garrafadas e xaropes, feitos com folhas, raízes e caules. A preparação é feita por nós, na comunidade. Quando as pessoas se dirigem ao posto de saúde procurando atendimento e medicação, são oferecidos 2 tipos de tratamento: os remédios da farmácia, a alopatia e os remédios tradicionais. A pessoa pode optar por usar um deles ou os 2 juntos. Quando ela usa os 2, o efeito do tratamento costuma ser ainda melhor. Na cidade de Cacique Doble, alguns médicos ligam para nós, do posto de saúde, encomendando medicamentos tradicionais, como garrafadas, chás e pomadas, para que sejam usados junto com os remédios da farmácia.
Chás para ajudar no parto. Sempre são utilizados chás para ajudar a criança a nascer bem. Faça um chá com raspas da casca de fumeiro bravo, que deve ser torrada antes do preparo. Ainda é comum fazer massagens com ervas para virar o neném ou colocá-lo na posição certa para nascer de parto normal. Para ter um parto rápido e facilitar o processo, é utilizada a raspa de fumeiro bravo. Torra-se a casca e faz-se o chá com uma colher da torra em uma xícara de água. O chá deve ser tomado assim que começarem as contrações. Nós costumamos ter este ingrediente, o pó da raspa de fumeiro bravo torrado, sempre pronto para uso. Esse pó pode ser guardado e utilizado quando necessário. Como chá pós-parto, para evitar recaídas ou depressão pós-parto, usamos o chá de cachaça queimada para tirar o álcool, com cerca de 3 folhas de artemísia e 3 folhas de mentruz, também conhecida como arruda. A mistura deve ser fervida e o chá tomado ainda quente. Esses chás podem ser tomados pela mulher que recém teve o parto. Também podem ser usadas as garrafadas. Chá para cólicas de criança. Quando a criança tem cólicas, a mãe deve mastigar uma erva chamada gervão e pingar gotas na boca da criança. Essa tradição está caindo em desuso porque não é considerada importante pela medicina ocidental. Mas muitas mães ainda praticam o ato de mastigar a erva e pingar o suco na boca do bebê. Chá para soltar leite. Costumamos usar mastruz ou mentruz e camé, que é a pariparoba, para ajudar a soltar o leite. As duas plantas devem ser maceradas juntas e a mistura deve ser aquecida. Depois coloca-se a mistura sobre uma folha de couve ou de bananeira e então sobre os seios. Também pode ser usado o chá de pessegueiro bravo ou a folha de pessegueiro macerada e em molho para lavar os seios. Garrafadas. As garrafadas são misturas de ervas preparadas para diversos tipos de tratamento de doenças, e sua composição pode variar conforme a finalidade. São consideradas potentes xaropes fortificantes e indicadas para quem está com anemia, fraqueza e também para mulheres no pós-parto. Podem ser utilizadas por mulheres grávidas, mas com cuidado e acompanhamento. Os ingredientes variam de acordo com o objetivo do tratamento. As misturas são feitas em garrafas de 600 ml, preferencialmente de vidro. A base das garrafadas pode ser água ou vinho. Os antigos costumavam usar vinho nas garrafadas, pois acreditavam que ele ajudava a renovar o sangue. Para fazer a garrafada com vinho, o primeiro passo é ferver uma garrafa de vinho e queimar o álcool. Depois, devemos colocar as ervas para ferver no vinho, já sem álcool, por 1h30 em fogo bem baixo. Por fim, retira-se do fogo e acrescenta-se açúcar ou mel. Se o preparo for para alguém com diabetes, não se deve colocar açúcar nem mel. Garrafada para anemia, a tirísia preta. Para preparar esta garrafada, você vai precisar de 7 tipos de ervas desidratadas. A primeira opção de combinação inclui casca de tarumã, casca de cedro, guanchuma, erva gorda, casca de angico vermelho, 7 capotes e quina amarela. Uma segunda opção de combinação de 7 ervas traz casca de angico vermelho, casca de quina amarela, casca de tarumã, casca de cedro, casca de guavirova preta, folhas de erva gorda e raiz de picão. Além das ervas, utilize um copo de açúcar mascavo, 600 ml de água e uma panela de ferro com tampa. Em ambas as receitas, pode-se usar cravo, canela e noz moscada para aromatizar a gosto. O modo de preparo é simples. Em uma panela de ferro com tampa, misture todas as ervas desidratadas, junte o açúcar e 2 copos de água. Leve a mistura ao fogo baixo, de preferência em fogão a lenha, por cerca de 1h30, mantendo a panela tampada. Após esfriar, coe e engarrafe, completando o volume de 600 ml com água fervida. Pomadas. Para fazer a base das pomadas, utilizamos banha de porco batida em 7 águas para retirar o sal e as impurezas. Bater em 7 águas consiste em misturar a banha com água e trocar essa água 7 vezes. Para dar consistência, mistura-se cera de abelha.
Para ser medicinal, é preciso colocar nessa base a planta indicada para o tratamento necessário. A gordura da paca e da capivara também era usada pelos antigos para fazer a base das pomadas, mas hoje em dia não se utiliza mais a gordura desses animais. Para a pomada de cicatrização, os ingredientes são 2 colheres de banha já limpa e batida em 7 águas, 1 colher de cera de abelha, 1 maço de tanchagem, 10 variedades de folhas e 1 colher de açafrão moído. O preparo é feito colocando todos os ingredientes, exceto a cera de abelha, em uma panela para fritar lentamente em fogo baixo por cerca de 30 minutos. Depois disso, acrescenta-se a cera de abelha e mistura-se bem até obter uma consistência homogênea. Para a pomada de calêndula do mato, utilizada para cicatrização, usam-se as folhas e a flor da planta. Misture-as na banha já limpa e cozinhe a mistura em banho-maria, bem devagar, por cerca de 3 horas. Após o cozimento, adicione 1 colher de cera de abelha para firmar a pomada e conservar. Para a pomada de erva de raposa, indicada para curar hemorroidas, o processo começa macerando as folhas secas da erva de raposa até virar pó. Misture o pó na banha limpa e cozinhe em banho-maria, bem devagar, por cerca de 3 horas. Após cozido, coloque 1 colher de cera de abelha para firmar e conservar. Guia de plantas medicinais. Açafrão. Utilizado na composição de xaropes, garrafadas e pomadas. É um poderoso anti-inflamatório para as vias pulmonares. Combinado com limão e própolis, torna-se um poderoso elixir para fortalecer o sistema imunológico. Angico. A casca do angico é utilizada para fazer infusão no própolis e para preparar óleo de massagem. Esse óleo é usado especialmente em gestantes, auxiliando na indução da criança à posição correta para o parto. O modo de preparo do óleo de angico vermelho é lento em banho-maria. Desfia-se a parte interna da casca em tiras finas, coloca-se dentro de um vidro, preenche-se com óleo e deixa-se em banho-maria por cerca de 3 horas. Avenca. Planta considerada abortiva, utilizada por mulheres e fêmeas de animais. Também pode ser usada para a limpeza do útero após um aborto espontâneo, auxiliando ou, em alguns casos, substituindo a curetagem, a depender da gravidade. Babosa, utilizada como ingrediente em pomadas para queimaduras e outros tratamentos da pele. Também é usada em shampoos para fortalecer os cabelos. Bálsamo, utilizado para tratar dor de ouvido. A folha deve ser aquecida no fogo e a água que se desprende é pingada diretamente no ouvido, funcionando como um anestésico natural. Calêndula do mato. Planta com flor amarela, excelente para cicatrização. Utilizam-se as folhas e a flor para fazer pomada, macerando-as e acrescentando-as na base de banha. Cipó, milome e marcela. Assim como o chá de marcela, o chá de cipó, milome é usado como digestivo. Deve ser preparado sem a casca. Erva de raposa. Planta utilizada para o tratamento de hemorroidas. Deve-se macerar e ferver as folhas para fazer banho de assento ou torrar a folha para incorporar na pomada de banha. Espinheira santa. Planta muito utilizada pelos cofás, que a ferviam em chaleiras para limpar o sangue. Também serve para o tratamento de doenças venéreas, podendo ser usada em garrafadas ou como chá. No caso do chá, ferve-se um copo de folhas em água. Para as garrafadas, basta acrescentá-la à mistura com as demais ervas. Gengibre. Raiz de uso medicinal, principalmente para o alívio de dores de garganta. Pode ser preparada como bala de 2 formas. A primeira é a bala de gengibre com açúcar, feita com gengibre colhido em período de sol constante. Usa-se um copo de gengibre em cubos, mantendo a casca, um copo de açúcar e um copo de água. Misture tudo em uma vasilha e deixe passar a noite no sereno. Pela manhã, coe, guarde a água e deixe o gengibre secar ao sol. Repita esse processo por 3 noites e 3 dias. No terceiro dia, leve o gengibre à panela e cozinhe até o caldo secar, formando os cubos açucarados.
A segunda opção é a bala de gengibre com sal, ideal para quem tem diabetes. Usa-se um copo de gengibre em cubos com casca, um copo de água e um copo de sal grosso. O processo no sereno e ao sol é o mesmo, repetido por 3 noites e 3 dias. No terceiro dia, cozinha-se na panela até o caldo secar. Pode ser utilizada em gargarejos ou em escaldapés para aliviar dores nas pernas e articulações. Guabiroba ou penuã. A variedade preta é considerada mais medicinal. Além da fruta saborosa, a folha, depois de seca, é utilizada no tratamento da diabetes, pois afina o sangue e ajuda a controlar a glicose. Hortelã. Utilizada pelos antigos em rituais para preparar água saborizada e energizada, misturando a erva à água das fontes santas para dar um cheiro agradável. Também era usada para chás e banhos. Pariparoba, ou crimé, poderoso anti-inflamatório. Macerado no pilão, é colocado diretamente na pele em caso de feridas e machucados. Também pode ser utilizado em infusão como chá. Picão. A raiz é utilizada para tratar amarelão e hepatite, ajudando na reconstituição do fígado. A flor, antes de abrir, é usada para tratar pedra na vesícula. Pitangueira. A folha da pitangueira é utilizada para tratar diarreia provocada por viroses. Própolis. Utilizado amplamente como conservante natural em medicamentos e pomadas. Quina amarela. Usada para abrir o apetite. Deve-se desfiar a casca, ferver a água e deixar em infusão por 9 dias. A garrafa deve ser embrulhada em papel e mantida em ambiente sem luz, sendo consumida após esse período. Sabugueiro. Muito usado para ajudar a estourar o sarampo e limpar impurezas do sangue, agindo como depurativo contra a catapora e varíola. Também é um potente aliado contra a queda de cabelo, trazendo brilho e suavidade. Macerado, pode ser adicionado ao shampoo ou aplicado como chá após a lavagem. Sal energizado. Usado para escaldar os pés em banhos de descarrego e para se libertar de energias negativas. O sal grosso pode ser misturado com plantas aromáticas bem secas. Acreditamos que, junto com a água, o sal é potente e nos livra dos males. 7 capotes. Planta frutífera e anti-inflamatória, com forte atuação no baixo ventre. Capítulo 3. Alimentos tradicionais. Temos o hábito de utilizar tudo o que a natureza nos oferece, ajudando assim com o nosso equilíbrio. Beldroega ou erva gorda. Utilizamos suas folhas em saladas. É um alimento muito rico em vitaminas e nutrientes. Caraguatá é considerada a carne do índio, rica em proteínas e fibras. Seu miolo é utilizado na alimentação, cozido na água junto com o feijão. Carne de caça. Antigamente, se costumava comer carne de animais silvestres, como pacas e porquinhos do mato. Hoje, como a caça é proibida, a carne preferida é a de porco. Comemos principalmente a carne da cabeça, pois acreditamos que o porco é um animal muito inteligente e, ao comer essa parte, recebemos também um pouco dessa inteligência. O preparo mais tradicional é sapecado na brasa, chamado de quizir, mas a carne também pode ser cozida ou assada. Caruru. Folha utilizada em cozidos, refogados e ensopados, muito rica em nutrientes e vitaminas. Emi. O pão in natura. É uma mistura simples de farinha de trigo moída com água, assado diretamente na brasa. Emi caitô. Para o preparo deste alimento, deixamos o milho dentro da água por 3 dias. Depois, socamos e fazemos a massa. Geralmente, é utilizado o milho cateto, cultivado pelos guaranis. Nesse mesmo processo, também é feita a farinha de biju, uma farinha muito crocante. Feijão. Antigamente, era muito consumido o feijão do mato, que crescia trepado em árvores com uma vagem comprida e um grão miúdo. Era o feijão nativo. Com o tempo, foi introduzida a semente do feijão comum, que é a que cultivamos para consumo nos dias de hoje. Fuá. Além de ser um alimento saboroso, é considerado um tônico para o coração
e para o fígado. De acordo com os Cofás, os indígenas tinham resistência e coração forte porque se alimentavam dessa planta. As folhas devem ser utilizadas sem as sementes para não amargar cumim. São as folhas da mandioca braba. Utilizamos os brotos novos, macerados no pilão e depois cozidos trocando a água por 3 vezes, lavando muito bem. O preparo final é feito como um refogado com banha de porco e sal. Pegiei são os brotos da abóbora. Colhemos as pontas e os brotos antes que virem abóboras e os usamos como alimento nutritivo e medicinal. Piche é feito com milho torrado, depois socado no pilão e peneirado, formando um pó muito fino. Costumamos comer acompanhado de carne e feijão. Urtigão. As folhas do urtigão são ricas em nutrientes e vitaminas. Elas são cozidas com o feijão e consumidas com emi, farinha torrada ou piche. Capítulo 4. Espiritualidade e sabedoria ancestral. O papel do Cuyã e do Cofá na comunidade. Sobre o Cuyá e o Cofá. A comunicação com os espíritos, os rituais de cura e a transmissão de conhecimentos são feitos pelo Cuyá e pelo Cofá. O Cuyá é aquele que faz os trabalhos de cura, aquele que possui a sabedoria e o conhecimento sobre o manejo das plantas. Ele conhece a mata, se comunica com ela e recebe avisos por meio de sonhos. Tradicionalmente, costuma ser um homem mais velho da comunidade. Os Cofás são os anciãos e anciãs da comunidade, guardiões da memória e da sabedoria adquirida ao longo da vida. Eles transmitem histórias e conhecimentos às novas gerações. O Cuyã e os Cofás realizam rituais de cura, e quando não há um Cuyã na comunidade, os Cofás assumem essa função. Para se tornar um Cuyã, é preciso ter convivido de perto com outro Cuyã e aprendido com ele as tradições. Normalmente, trata-se de uma pessoa bem idosa. O Cofá pode vir a se tornar um Cuyã, caso tenha convivido e trabalhado junto com um deles. Para o povo Caingang, os homens são fruto da própria terra, vieram do pó e ao pó irão retornar. São constituídos pelos elementos da natureza, sendo que cada indivíduo possui uma missão na vida. Rituais e práticas. Nos rituais de batizado, o elemento principal são as ervas. Para proteção contra doenças, utilizamos a casca de fó, o cedro, considerado sagrado. As cascas são colhidas e deixadas em uma vasilha por 3 dias. Após esse período, deitamos a criança em uma bolsa branca e a passamos 3 vezes pelas ervas dentro da vasilha. Também podem ser utilizadas folhas de cerejeira, guavirova e outras plantas consideradas fortes. A criança é entregue aos seus ancestrais, pedindo que seja regida e guiada por sua ancestralidade. O sal também é utilizado nos rituais de batizado. Ele é oferecido para que a criança sinta o gosto amargo na boca e compreenda, desde cedo, o sofrimento que os pais enfrentarão para alimentá-la durante sua criação. Esse gesto cria um elo com a natureza e oferece proteção contra as forças do mal. O ritual do batizado também pode ser feito com pedra amarela, devendo ser realizado no primeiro ano de vida da criança, conduzido pelo avô, caso não haja um ancião mais sábio. Pode ainda ser feito com cinza, aplicada na testa, nas mãos e nos pés do recém-nascido. As cinzas vêm da queima das mesmas folhas usadas no banho do batizado. Os rituais acontecem em uma fonte ou em um rio, conduzidos pelos padrinhos e por um rezador mais velho, invocando os bons espíritos. No ritual da pedra, realizado durante o primeiro ano de vida, esfrega-se uma pedra amarela nas pernas e no rosto da criança para evitar o crescimento excessivo de pelos e barba. O ritual é conduzido pelo avô ou por uma pessoa mais velha. No ritual, para ser corajoso e valente, que pode ser feito até os 8 anos de idade do menino, um pedaço de madeira ou tronco de árvore é colocado em um ninho de formigas. Em seguida, esse mesmo pedaço, com os fragmentos do formigueiro, é esfregado nos punhos da criança. A queima de ervas e banhos medicinais acontece sempre que alguém da comunidade não está bem.
Coletamos ervas verdes na mata. Parte delas vai ao fogo para defumar quem precisa, em um ritual conduzido pelo sábio com cânticos e rezas. Depois da defumação, usamos as mesmas ervas para o banho e para o chá. No ritual da planta da cruz no cemitério, próximo ao dia de finados, a comunidade confecciona uma cruz de cedro. Essa cruz é levada em procissão com rezas e cantigas. No cemitério, os rezadores entregam as almas enquanto queimam ervas, e as pessoas passam pela fumaça para se purificarem antes de visitar os túmulos. A saída é feita em profundo silêncio. O ritual para tirar o veneno de viúvos é necessário quando uma viúva ou viúvo deseja se casar novamente. O futuro cônjuge deve tomar um banho de ervas e chás para tirar o veneno da pessoa falecida que fica no viúvo, evitando que o novo parceiro adoeça ou venha a falecer. No ritual do nascimento, o pai deve procurar o cuyã ou um cofá para escolher o nome Caingang do filho, que será recebido em sonho através da espiritualidade e pode ser o nome de uma planta, animal ou elemento da natureza. Quando o umbigo do bebê cai, ele é enterrado na raiz de uma árvore para que ele nunca se esqueça de suas origens. O casamento Caingang, que antigamente envolvia lutas entre os pretendentes, hoje é por livre escolha. Porém, mantém-se a tradição de divisão em dois grupos familiares, Camecré e Cairucré. O casamento deve ser sempre entre indivíduos de grupos diferentes para evitar problemas decorrentes de casamentos entre parentes. O ritual do Kiki é um dos mais importantes, onde os espíritos dos mortos são amparados em sua transição para o Numbê, o mundo dos mortos. O Kiki é uma bebida cujo preparo começa 10 dias antes, com o corte de um pinheiro. Os cuyás cantam para enfraquecer o espírito da árvore e fazem uma vala em seu tronco, onde inserem frutas, plantas medicinais e mel para fermentar. A bebida é servida na cerimônia para garantir que o espírito deixe a aldeia sem oferecer perigo aos vivos. No ritual do velório e sepultamento, o viúvo ou viúva deve cobrir o rosto com um pano durante todo o velório. Perto do sepultamento, o cabelo do cônjuge vivo é cortado e colocado no caixão como despedida. Uma vara do tamanho do corpo é colocada junto ao falecido para que a alma não volte para perturbar os familiares, enquanto rezadores entoam cantigas de paz. Crenças sobre a morte e o sobrenatural. Na cultura Caingang, os assovios são presságios de morte. Assovios mais grossos indicam a partida de um idoso, assovios mais finos anunciam a morte de uma criança. Acreditamos em uma dimensão da natureza para onde a alma vai antes de reencarnar, e mensagens podem ser transmitidas através de sonhos. Sobre ventos e tempestades, o cuyá conversa com os elementos da natureza. Durante uma ventania, ele joga cinzas para acalmar o tempo. Quando ocorre um redemoinho, o povo acredita que são os espíritos descendo para dar algum aviso. Capítulo 5. Instrumentos sagrados. Cocar. O cocar é um elemento sagrado que significa autoridade e respeito. Ele simboliza um animal e é utilizado para enfrentar lutas e desafios, servindo como proteção. Suas penas coloridas funcionam como um amuleto de segurança. Antigamente, era utilizado apenas pelos homens, os guerreiros, mas hoje as mulheres também passaram a usá-lo. Colar. Um adorno utilizado para rituais sagrados, feito com elementos da natureza como sementes, espinhos, taquarinhas e conchas. É uma espécie de talismã usado para fortalecer o contato com a terra. Filtro dos sonhos. Um amuleto protetor. Acreditamos que ele filtra os sonhos maus, por isso o mantemos sempre pendurado perto de onde dormimos. Manacá, ou maracá, uma espécie de chocalho utilizado pelo cuyã, principalmente entre os guaranis, para benzer e expulsar os maus espíritos de uma pessoa doente. Quem tornou este livro possível? Sobre a autora, Vera Lucia Padilha Dias, nasceu em 11 de janeiro de 1966, na terra indígena de Cacique Doble, no Rio Grande do Sul.
Formou-se como técnica em enfermagem e atua há 25 anos na unidade de saúde básica indígena de sua comunidade. É considerada uma COFA, especialista no cultivo de plantas medicinais e na fabricação artesanal de remédios baseados nas técnicas ancestrais Caingang. Sobre a colaboradora, Albertina Rosana Dias nasceu em 23 de março de 1955. Trabalhou por 32 anos na área da saúde da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, exercendo a função de técnica em enfermagem até sua aposentadoria, tendo prestado serviços em diversas comunidades indígenas do sul e do norte do país. Sobre o tradutor, o professor bilíngue Selvino Cocaja Amaral é nativo da terra indígena Guarita. É professor especialista e integrou a equipe responsável pela tradução dos conteúdos do sistema Android 11 para a língua Caingang, uma conquista histórica para a configuração de smartphones lançada em março de 2021. Sobre o ilustrador, Luan Catan Zenes nasceu em 22 de março de 2010. Estudante da Escola Estadual Indígena Faustino Ferreira, Luan é um jovem focado, que desenha a partir de sua imaginação fértil, vivendo de forma simples e expressando seu dom nato nas ilustrações desta obra. Sobre a ilustradora dos grafismos, Marinéia Reis nasceu em 25 de março de 1997. É agente de saúde indígena na terra indígena Cacique Doble e responsável pela criação dos grafismos históricos que ilustram esta obra. Nota de financiamento e acesso. Esta obra foi financiada através do projeto Cuyã Medicina Verde, selecionado no âmbito do edital da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, número 31, de 2024, na categoria Memória e Patrimônio. Para conferir o conteúdo digital e os recursos de acessibilidade desta obra, acesse o site oficial da editora, no endereço editorabichinho.com.br/cuia-sabedoria-caingan. É na resistência cotidiana que a cultura Caingang reafirma sua força, com cada palavra ensinada, em cada história contada. Este livro nasce como parte dessa resistência. Além de páginas escritas, ele contém memória e raízes. Ao registrar antigos saberes, ele ajuda a manter vivas as características peculiares de sua identidade. Ao reunir saberes, práticas e ensinamentos, a autora reafirma o compromisso com a preservação da cultura Caingang, oferecendo ao leitor um convite à escuta profunda e ao respeito pelas raízes que sustentam seu povo. Um presente ofertado em nome da memória e do patrimônio imaterial que constitui uma das maiores riquezas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil.